Ele é transferido de escola e agora tem que enfrentar um grupo de garotas armadas que querem o disciplinar. Começa com nosso prota chamado Nomura chegando em sua nova escola. Ele percebe que só tem garotas andando pelo pátio. Eles estão deixando a gente sonhar! Todas elas estão armadas. É pra matar a gente. Então nos mostra 5 garotas em uma reunião. Estão falando sobre o nosso prota e dizendo que ele é um inimigo que adentrou o território delas. E conversam sobre como vão lidar com ele. Uma das garotas tem um baita urso de estimação. Logo em seguida, um cara vestido de mulher fala com nosso prota. Ele toma um susto e logo percebe que todos os homens de lá estão vestidos com roupa de mulher. O cara diz que seu nome é Mazuko e que caso Nomura queira ficar tranquilo lá, ele também vai ter que se vestir de mulher. Ele diz que não curte muito e não vai fazer isso. Você vai morrer! Na reunião, uma garota que elas chamam de Imperatriz entra na sala e diz que precisa alertar elas sobre nosso prota. Ela diz que já enfrentou ele no passado e o cara é brabo. Uma garota chamada Rin diz pra elas não se preocuparem que ela vai dar um trato no nosso prota. Ele vai até a sua classe. Quando ele abre a porta, já dá de cara com Rin o aguardando. Ih, rapaz. Elas botam o homem contra a parede e apontam suas armas dizendo que ele não tá ciente da situação dele. Ele diz que ainda não entendeu por que as garotas usam armas e os garotos estão usando maquiagem. Uma garota começa a explicar o sistema. Ela diz que essa escola originalmente era apenas de garotas, mas recentemente foi liberada para o sistema misto. Com isso, as garotas começaram a ficar com medo de alguns garotos. Então criaram um conselho chamado Tekangoken, com 5 garotas, as quais podem andar armadas pela escola e possuem o poder de aplicar qualquer penalidade aos garotos. Com isso, a escola virou referência e os garotos delinquentes de outras escolas são mandados para lá, para serem corrigidos. Então Rin diz que o dever do Tekangoken é corrigir os garotos transferidos como o nosso prota. Não sabia. Mazuko diz que a única forma de viver lá é jogando fora a sua dignidade. Nosso prota fala que elas são covardes, pois estão apontando armas para um cara desarmado. Rin pergunta se ele está supondo que venceria caso estivesse armado, e se esse for o caso, ela vai conseguir uma arma para ele. Ele diz para ela conseguir um megafone para ele poder gritar por socorro. Tá tão engraçado hoje. Rin fala que no momento ele tem apenas 2 opções, se render a ela ou abandonar a escola. Ela manda ele escolher e ele diz que já se decidiu e fala que não vai escolher nenhuma e nem outra. Todos ficam espantados com a ousadia do caba. Rin diz que antes que o sinal toque, ela irá corrigir ele. Nosso prota olha em direção ao relógio, o que faz com que todos olhem também. As garotas se distraem e ele já passa por debaixo da saia de uma das meninas. Ele vai até a janela da sala. Rin pergunta se ele pretende correr e ele diz que estará de volta no próximo sinal. Aponta para a menina e diz que sua calcinha é roxa. Cara de pau. Ele, que não é besta, já dá no pé. Rin sai correndo atrás dele e pergunta até quando ele pretende ficar correndo. Ele pergunta se também é proibido andar livremente por aí. Ela diz que os homens têm que pedir permissão para poder sair pela escola. Rin saca sua espada e ataca nosso prota. Ele desvia, mas sua gravata vai de base. Ele tenta acertar um chute para desequilibrar ela, mas ela defende com a espada. Rin diz que nosso prota tem uma boa flexibilidade por conseguir desviar dos golpes dela. Ele diz que ela está deixando ele envergonhado. Ela fala que ele deve ser bom de briga. Ele fala para eles pararem de lutar e sentarem para conversar sobre o quão bom de briga eles são. E diz que acha fofo a forma como ela balança a espada com facilidade, mesmo tendo braços pequenos. E diz que gosta de garotas com músculo. Ela diz que muito músculos dificulta a respiração. Ela fala o nome da habilidade dela, mas eu não entendi uma palavra do que foi dito. Só palavra complicada. Uma garota de cabelo branco, que faz parte do conselho, começa a explicar o estilo de luta de Rin. Ela diz que Rin utiliza a respiração para melhorar seus golpes, e diz que nenhum homem tem a menor chance contra Rin. Rin já lança um golpe de ponta e rasga a camisa do nosso prota. Ai, que delícia! Ele pergunta se ela pretende arrancar a cabeça dele ou o peito. Ela diz que ele é homem, não precisa de peito. Ah, bom. Ele diz que precisa de seu peito para uma luta de mamilos no ano novo. Sabia não? Ela ataca e ele aproveita a abertura para dar uma rasteira nela, mas ela desvia. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. Então ela lança outro golpe e dessa vez acerta o rosto de nosso prota. Ele diz que ela realmente é forte, então ele enfia a mão no bolso e pega a sua luva de pedreiro. Ele diz que é a sua arma secreta. A luva
luva é resistente a lâminas, então ele desvia a espada com a mão. Ela lança vários golpes, mas ele desvia de todos. Ele dá de costas em uma árvore e fica encurralado. Rin dá vários golpes na direção do coco dele, mas ele bota a mão para se defender. Ele tá esperando ela ter que recuar para respirar para poder ter a oportunidade do contra-ataque, mas ela sabe que ele está esperando essa abertura. Ela perde o ritmo por um segundo e ele já consegue reverter a situação. O maluco é brabo. Ele toca na barriga de Rin. Você tira a mão de mim, meu irmão. Ela diz que deveria elogiar ele por conseguir tocar nela, e já pergunta quais as últimas palavras dele. Pão de batata. Ele diz pra ela largar a arma e botar a mão na cabeça. Ela ignora, então ele lança uma rajada de ar pela palma da mão, que acaba lançando Rin pra longe. Dime aí, Botozinha. Ele diz que essa técnica ele criou a partir de uma falha em uma outra técnica, e ainda não deu o nome para essa habilidade. Ele fala que está pensando em um nome. Quando ele vai pronunciar, Rin fala a palavra Madame. Ele fica nervoso e pergunta quem falou sobre isso para ela. Nesse momento chega uma garota de cabelo rosa pelas costas e já dá uma cacetada na cabeça do nosso prota. Acaba fazendo ele tascar o beijão em Rin. Nice. O beijo foi tão violento que até quebra a máscara de Rin. Ele já dá um pulo pra trás e pergunta o que foi que a garota fez. A garota diz que a culpa é dele. Rin levanta tremendo igual vara verde. Nosso prota e a garota pedem pra ela se acalmar. A garota, no pânico, diz que é proibido assassinato ao redor da escola. Rin diz que vai fazer ele se arrepender disso. Chama a polícia, chama a polícia. Mais tarde, durante o banho, nosso prota pergunta a Mazuko como ele consegue a permissão para sair da área da escola e andar livremente por aí. Mazuko fala que ele precisa do cartão de permissão e do selo de permissão de cada uma da Tekangoken para a permissão ser válida. Ele já percebe que não vai ser nada fácil. A parada é chata. Só de pensar, sua cabeça começa até a doer. Mazuko dá o remédio para ele e diz que quando ele precisar de algo como remédios e utensílios, é só botar em uma lista e entregar na direção. Quando voltar da aula, seus pedidos já estarão lá. Nosso prota diz a Mazuko que imagina que tem algum outro meio de conseguir as coisas, pois diz que essa maquiagem de qualidade de Mazuko não pode ter sido coisa da escola. Mazuko diz que ele é um ótimo observador e fala que possui um contrabandista. Nosso prota aproveita e já pede uma encomenda. Ele pede um bolo, pois quer fazer as pazes com Rin. Já na sala de aula, ele procura por ela, mas ela não está lá. Então, uma garota diz que Rin está de cama, pois está doente. Fraqueza. Enquanto isso, Rin acorda no dormitório. Ela está com febre. Ela se lembra da briga com Nomura, fica zangada e o chama de vários nomes feios. Vagabundo. Ela diz que até que ele não foi tão ruim. Foi a primeira vez que ela foi imobilizada e também aquele foi seu primeiro beijo. E no momento não consegue pensar em mais nada. Ela sente uma presença na porta e já pega sua espada. Eu estou sentindo. Nomura aparece, mas estava na janela. Oi, meu chapa. Ela ataca ele, mas ele segura o cabo da espada e encosta a testa na testa dela e diz que ela está com febre e não deveria se esforçar tanto. Oh, não! Gringue! Rin já fica em choque. Ele entrega o bolo para ela e diz que não percebeu ontem por conta da máscara, mas até que ela é bonitinha. E se diz um cara de sorte por tê-la beijado. Muito obrigado. Adoro beijo na boca. Ele pergunta por que ela anda com essa máscara. Ela diz que tem vergonha de seu rosto. Ele já aproveita e pede a ela permissão para poder sair da escola. Ela diz que não vai dar, pois só entregam só para quem se comporta e não envergonha a escola. Nomura diz que gostaria de ir fora da escola com ela, pois lá não precisa usar uniformes. Ela pergunta se ele está dizendo que gostaria de ver ela usando roupas casuais. É claro. Ela pergunta se ele está a chamando para um encontro. Ele diz que é exatamente isso. Ele fez de novo. Então ela diz que não tem escolha a não ser dar a permissão para ele. Ele agradece e pergunta se pode pagá-la com beijos. Ele tá botando aqui que eu estou bolso. Ela desmaia de emoção e nosso prota a segura. Mas bem na hora, uma garota aparece e vê a cena. Cara de pau. Ela dispara o alarme de emergência. Nosso prota corre por sua vida. Já lá fora, Chouka aparece e manda ele parar. Corre baixo, irmão, tá maluco? Nomura pergunta quem é ela. Ela diz seu nome e diz que é a irmã mais nova de Mary. Nono chega e tenta atacá-lo, mas ele se esquiva. Então, as duas juntam forças para atacá-lo e ele já põe a sua luva de pedreiro. Nono acerta a luva e o chuta para longe. Imediatamente, Chouka lança seu chicote e o golpeia. Chouka diz que isso se trata de uma punição de nível 2, quando duas pessoas aplicam a sentença ao mesmo tempo. Até hoje, apenas uma única pessoa conseguiu superar isso, a Imperatriz. Ela diz que ela é uma aluna
Sukuna que foi transferida um pouco antes do nosso prota. Nono avança para atacá-lo e Nomura se defende. Ela se prepara para atacar de novo, enquanto Choka tenta atacá-lo por trás. Nomura segura o braço de Nono e a faz ser pega pelo chicote, e fala que chicotes não são armas de verdade, pois não é bom para batalhas em grupo ou com obstáculos. Nomura então põe a mão no corpo de Nono e lança uma rajada de ar, jogando-a em direção a Choka. Nomura se aproxima delas e diz que vai ensinar elas a respeitar os mais velhos. Então as duas começam a chorar. Após isso, Nomura está voltando para o seu dormitório após a aula. Rin aparece e entrega para ele o cartão com seu selo. Ele pega e já mete o pé. Enquanto isso, Mary está no banho e fala que Nomura vai pagar por colocar suas mãos em Choka. Na manhã seguinte, quando Nomura chega na sala de aula, é surpreendido com Rin apontando sua espada para ele. Rin fala que pelo bem da academia vai supervisioná-lo pessoalmente a partir de hoje. Já no dia seguinte, Rin vai até o dormitório de Nomura para supervisioná-lo durante o dia. Mary aparece e diz que está atrás do nosso prota, por conta da confusão no dia anterior e por ter feito sua irmã chorar. Rin diz que já resolveu essa situação e fala que Nomura está arrependido. Mary então diz que Rin está pegando muito leve com ele. Ela mudou muito depois que Nomura a beijou. Não, nada a ver, irmão. Rin diz para o nosso prota ir para a sala que ela vai conversar com Mary. Ela fala para Mary que nosso prota é o alvo dela e pede para ela não se intrometer. Mas Mary diz que a vitória vai ser de quem castigar ele primeiro. O clima esquenta e elas sacam suas armas. Mary fala para Choka ir atrás do nosso prota enquanto ela derrota Rin. Elas partem para o ataque. Choka corre atrás do nosso prota. Ela já usa seu chicote, mas nosso prota usa seu cinto para tomar o chicote dela. Mas ele não esperava que sua calça fosse cair. Choka fica em choque e desmaia. Nosso prota está sendo observado pela Imperatriz. Já na outra treta, Mary derrota Rin, pois Rin ainda está doente e não consegue se mover normalmente. Nosso prota vê a Imperatriz e acha que já a conhece. Ele lembra do passado onde um cara chamado Amon o derrota. Ele chama o nosso prota para se tornar seu subordinado e não aceita um não como resposta. Nosso prota pergunta se a Imperatriz é o Amon, pois a voz, o rosto e a aura dela é a mesma de Amon. Ele pergunta se ela se lembra dele e quando foi que ele se tornou uma mulher. Faz tempo. Ela diz que sempre foi uma mulher e não sabe do que ele está falando. Nosso prota corre na direção dela e diz que um soco irá tirar todas as suas dúvidas. Quando de repente Mary aparece e pergunta o que ele está fazendo com as calças riadas. Ela, só o ódio, diz que vai arrancar o jubescleudo do nosso prota. Por que tanta violência, rapaz? Já em uma espécie de teatro, a Imperatriz relembra o passado. Ela foi até onde nosso prota. Ele estava descendo a porrada em alguns caras. Ela o chama para ser seu subordinado. Ele recusa e ataca ela. Porém, o ataque não surte nenhum efeito e ela perfura ele com seus dedos. Logo após, ela vai finalizar ele, mas acaba deixando ele vivo. No presente, ela se pergunta por que não o matou daquela vez e com raiva diz que nunca irá reconhecer a força do nosso prota. Mary está atacando incansavelmente nosso prota e em um desses ataques ela acaba furando a mão dele. Ele diz que sua luva é boa para lutar contra materiais cortantes, mas não é boa quando o assunto é perfuração. Mary acerta vários golpes em Nomura e diz que a sua vitória é certa. Ele está cansado e não consegue se aproximar dela para lançar um golpe direto, então ele decide partir para o tudo ou nada e corre em direção a ela. Ela já o perfura na barriga, mas nosso prota tinha um livro debaixo da camisa que parou o golpe da espada. Ele aproveita e acerta a cabeça dela com o livro. Ele usa sua técnica da respiração e derrota ela. Ela fica envergonhada e pergunta se ele vai tratar ela pior do que fez com Rin. Ele diz que não vai fazer nada disso. Então ela fica brava e pergunta se ele está dizendo que acha Rin mais charmosa que ela. Nomura ignora ela. Ela fica em choque e começa a imaginar que se ele não fizer algo com ela, como fez com Rin, será uma humilhação. Ela diz para ele parar de frescura e a acariciar logo. Deixa de se safar. Ele não vai fazer isso. Então ele diz que quer que ela carimbe a autorização dele. Ela já na malícia bota o carimbo de uma forma que faça com que ele a toque. Tá maluca? Nosso prota diz que não vai pegar, pois não gosta de ser forçado a fazer as coisas. Você entendeu, velho? Ela aceita a derrota e diz que achava que não existia mais homens que mantêm sua moral acima de seus desejos. Nesse momento, Rin aparece e vê toda aquela cena. Mary explica toda a situação e diz que para dar seu carimbo para Nomura, terá que, a partir de hoje, supervisionar ele junto com Rin. Carimbo obtido com sucesso.
Nice. Já no dia seguinte, Nomura está agoniado pois ele não pode nem comer em paz. Rin e Mary estão em seu pé. Uma garota chega de suas férias do Havaí. Seu nome é Hanasaki. Ela faz parte do Tekkangoken. Ela tem um urso de estimação. Ela vê Nomura tretando com as garotas e diz que as coisas não podem ficar descontroladas assim. Após ver o relatório dos acontecidos da semana, ela diz que as garotas deveriam ter corrigido nosso prota e não fazer amizade com ele. Então, ela fala que agora as duas também deverão ser corrigidas e irá corrigi-las pessoalmente. Ela reúne algumas garotas e diz que o festival de sangue irá começar. Mais tarde, estão todos no pátio olhando para Mazuko, que está amarrado em uma cruz. Nosso prota corre para salvá-lo, mas Rin o para e diz que ele não deve fazer isso. Hanasaki aparece do alto do prédio e diz que vai começar as Olimpíadas de Sangue e o nosso prota é a estrela principal. Que demais! Ele diz que não dá a mínima e pergunta o porquê ela está fazendo aquilo com Mazuko. Ela fala que ele foi pego trazendo bens contrabandeados para dentro da escola. Se ele quiser salvá-lo, terá que vencer todos os desafios e também lhe dará o carimbo caso ele consiga. Os jogos começam e o primeiro desafio será o sumo. Nosso prota fica animado, mas Rin diz para ele não se animar, pois os jogos são extremamente perigosos. No ano passado, um dos desafios foi o revezamento de balde. Um aluno corria com uma tocha nas costas, enquanto os outros jogavam gasolina. Como resultado, acabaram queimando metade da escola. As 3 desafiantes aparecem, elas são do terceiro ano. Nomura já botou sua cueca de sumô, sem precisar de ajuda. O homem é extremamente preparado. Rin e Mary o chamam para ajudar a botar o delas, pois elas não sabem fazer isso. Ele bota o de Rin, mas é extremamente vergonhoso. Mary está morrendo por dentro só de assistir a cena. Nomura termina e diz que agora é a vez dela, mas ela diz que vai deixar Rin fazer nela, pois fala que Rin deve ter aprendido. Rin, na maldade, diz que tá com amnésia e não se lembra. Não tô lembrado não. Logo após, Mary está zangada. Rin diz para ela parar com isso, pois nosso prota tinha que tocar nela de qualquer jeito. Ela diz que não está brava por isso, mas sim porque nosso prota demorou um ano para fazer o de Rin, mas na vez dela, ele terminou rapidinho. Tô triste. Nomura já sobe no ringue e pergunta qual das 3 vai lutar com ele, mas ele percebe que elas não botaram a roupa de sumô. O urso de Hanasaki pula no ringue, ele vai ser o oponente. Nosso prota fica em choque. Vai dar não. Rin fala que ela não pode botar Nomura para brigar contra um urso. Ela diz que se Nomura vencer, ela irá considerar todas vencedoras do desafio e não vão precisar entrar no ringue. Nosso prota já se prepara e diz que nunca perdeu uma partida de sumô na vida. Ele parte para o ataque e usa sua habilidade no urso, mas não tem o efeito que ele esperava, então ele começa a dar vários ataques. O urso se distrai e nosso prota já o pega pela cueca. Ele diz que não vai permitir que envolvam pessoas inocentes em seus assuntos e que Hanasaki não deveria envergonhar as outras pessoas enquanto as observa de cima. Nosso prota está quase levando o urso para fora do ringue, quando de repente ele para e o urso volta para o chão. A roupa de sumô do urso cai e ele fica envergonhado. Nosso prota diz que não amarraram a roupa dele direito e nas regras do sumô, quando a roupa cai, ele é desclassificado. Hanasaki fica em choque com a derrota e cai de cima da grade. As garotas a seguram e ela diz para prepararem o castelo, pois isso agora é uma guerra. Ela fala com Nomura pelo alto-falante. Ela fala que as Olimpíadas terminaram e ela irá carimbar a autorização dele. Muito obrigado. Porém, ele vai ter que ir lá buscar, no topo da escola. Isso se conseguir chegar lá com vida. Droga. As garotas dizem para ele não ir, pois é uma armadilha. Já que conseguiram vencer as Olimpíadas, Nomura não precisa ir até lá em cima. Ele diz que tem que ir, pois precisa salvar Mazuko e também precisa do carimbo. Elas então decidem o ajudar. Nono e Choka também decidem ajudar. Elas entram na frente e vão cuidando das mais fracas. Aproveitando a situação, nosso prota diz que eles devem ir por outro caminho, assim evitando a treta e chegando mais rápido. Ele aponta para uma porta, mas as garotas dizem que só tem um caminho e todas as outras portas estão trancadas. De repente, a porta é derrubada. Satori aparece, ela faz parte do Tekkangoken. Nosso prota pergunta se ela está abrindo caminho para eles. Ela diz que o acordo era apenas para fazer as Olimpíadas. Como já acabou, ela pode fazer o que ela quiser e diz para o nosso prota não a entender errado. Ela o odeia. Algumas garotas mascaradas soltam Mazuko. Nomura chega quebrando a porta e diz que veio buscar seu carimbo. O urso chega para ajudar Hanasaki na treta. Mary desce para enfrentar as outras garotas no andar de baixo. Nosso prota vai para o embate com o urso. O urso se levanta e Nomura diz que entende tudo
sobre ursos. Quando eles se levantam assim, significa que ele vai dar um golpe por cima, então é só se abaixar. Dá tudo errado e ele toma o famoso. Tudo errado. O urso é um boxeador. Sabia não? Nomura desvia dos golpes do urso e Rin ataca Hanasaki. Porém, Hanasaki joga uma shuriken no ombro de Rin e depois desvia para trás dela e acerta suas costas com a espada. Rin parte para o ataque e a disputa está acirrada entre as duas. Nomura acerta um golpe no urso, mas o urso o encurrala na grade. Nomura diz que seus ataques de bala de ar se acumulam, então o urso logo irá sentir a pressão. O urso começa a sentir dor e Nomura aproveita para meter um soco nele, assim o vencendo. Rin também acerta um golpe direto e consegue vencer Hanasaki. E assim, nosso prota consegue o terceiro carimbo de sua permissão. No dia seguinte, Rin está em seu quarto olhando para uma nova máscara. Ela se lembra do nosso prota dizendo que ela fica fofa sem máscara. Nono aparece e pergunta o motivo dela estar tão pensativa. Rin fica envergonhada e pergunta se tem algum problema ela usar apenas um pedaço da sua antiga máscara. Nono fica feliz e diz que ela fica melhor assim, mostrando mais o rosto. Mary está em seu quarto se produzindo toda, passando um novo perfume. Choka fica empolgada e fala que ela está maravilhosa como sempre. Mais tarde, Nomura está indo para a escola, quando várias alunas aparecem apaixonadas e dizendo o quão incrível ele foi na luta contra o urso. Mary e Rin vêm com tudo e não gostam nem um pouco dessa palhaçada. Na sala de aula, as meninas não param de olhar para ele. A explicação da professora está tão chata que nosso prota pretende tirar um cochilo. Rin percebe e já dá uma voadora nele para ele ficar esperto e prestar atenção na aula. Até fora da sala, as outras alunas ficam admirando ele. Mary aparece e elas saem correndo para suas turmas. Não importa para onde nosso prota vá, o fã-clube o segue para todo lado. Nomura pretende almoçar e as meninas decidem ir junto com ele. Se você quer dar, você faz. Durante o almoço, Hanasaki está escondida vigiando eles. Mary e Rin estão só o ódio com toda essa situação. Uma pessoa mascarada também observa eles. Depois do almoço, elas dizem que amanhã vão ficar no pé dele o dia todo. Ele se retira. Rin fica triste por ele não ter percebido que ela está com um uniforme novo. Já Mary fica triste por ele não ter percebido o seu perfume novo. Elas se retiram. Hanasaka e o urso aparecem. Ela fala que está observando eles há um tempo e não consegue acreditar na influência que Nomura tem sobre elas. E agora está vendo que ele é muito mais do que um simples delinquente. Durante a noite, Mary e Rin estão jantando e reclamando de Nomura e falam que precisam corrigi-lo mais uma vez para acabar com toda essa palhaçada. Nomura está jantando com Mazuko e sente a sensação de que alguém está falando sobre ele. Atrás da porta do seu quarto, a sombra de alguém aparece o vigiando. Depois de comer, Nomura se deita para tirar aquela soneca. Ele diz que está muito cansado e se pergunta se o motivo foi a comida. Mazuko desliga as luzes e se deita também. Um tempo depois, a porta do quarto se abre. No dia seguinte, Mary e Rin vão até o dormitório dele e Nomura já está arrumado e esperando por elas. O cara teve uma ótima noite de sono e acordou renovado. Ele comenta que esse uniforme antigo fica bem melhor na Rin e diz que não gostou muito do perfume que a Mary estava usando ontem, prefere esse de sempre. Elas ficam envergonhadas, pois pensavam que ele não tinha notado. Elas decidem fazer uma inspeção para ver se ele não está escondendo nada. Rin começa a revistá-lo e acaba encontrando uma foto. Ela começa a chorar e fala que foi uma tola em acreditar nele. Mary se aproxima para ver a foto e também fica chocada. Nomura vê a foto e fica sem entender nada. Na imagem, Satori e Nomura estão juntos na cama totalmente sem roupas. Ele diz que não se lembra de nada disso e sai correndo com as duas atrás dele. Na correria, ele acaba esbarrando no urso. Hanasaki percebe que ele está fugindo e o ajuda a se esconder. Mary e Rin aparecem, mas encontram apenas Hanasaka e o seu urso. Elas se retiram para procurar em outro lugar e Nomura sai de trás do urso. O cara é tão foda que conquistou até o coração do urso, que na verdade é fêmea. Hanasaki pergunta o que houve e ele explica toda a situação. Ele não entende por que Satori faria algo assim. Ela diz que se Satori tentar acabar com Nomura, Mary e Rin não ficarão quietas. Por esse motivo, ela quer acabar com a relação deles primeiro. E também fala que se as duas não perceberem que estão sendo enganadas, Satori poderá fazer o que quiser com ele. Nomura se dá conta de algo e diz que na foto há um raio de luz cobrindo as partes importantes. Ele fala que se ele conseguir os dados originais das fotos, poderá provar sua inocência. Para fazer isso, ele terá que entrar no dormitório feminino. Mas Hanasaka diz que ele pode acabar sendo pego pelas armadilhas, e se isso acontecer, será jogado na sala de tortura. Sabendo disso, ele acaba tendo uma ideia. Depois disso, ele aparece amarrado de cabeça para baixo, sendo torturado por Rin e Mary. Elas batem tanto nele que a camisa dele rasga, mostrando várias cicatrizes em suas costas. Elas resolvem dar uma pausa e vão embora. No caminho, elas se perguntam que tipo de cicatriz
critérias e são aquelas. Nomura está só o pó da rabiola quando Hanasaka aparece. O cara tá morrendo de sede e ela traz só pão seco para ele comer. Ela começa a se lembrar de mais cedo, onde Nomura diz que vai deixar Rin e Mary o capturar. Ela fala que vai ajudá-lo, já que não está gostando do que Satori está fazendo. Mary e Rin estão indo embora e escutam Hanasaka falando que Nomura está lá. Elas correm até lá e o capturam. De volta ao presente, ela fala que Satori não está no quarto dela no momento e que essa é uma boa hora para ir lá vasculhar as coisas dela. Chegando lá, eles procuram em tudo que é canto, mas não encontram nada. Ela fala que os dados podem estar com alguma das garotas mascaradas, ou até mesmo com a própria Satori. Ela diz que Satori está no banho e Nomura diz para irem até lá. Ela conta que Satori é uma garota estranha, que se comporta como uma misteriosa criatura fingindo ser humana. No caminho, ele aciona uma armadilha. Eles escutam um barulho e imediatamente ele se esconde. Duas alunas aparecem e encontram com ela e a Usa. A Usa está de frente para Nomura para escondê-lo. O espaço é apertado e ele não consegue respirar. Ele tenta se mexer e acaba pegando nos mamilos da Usa. Ela fica envergonhada e não aguenta a pressão e acaba desmaiando. As alunas estão passando e se viram para ver o que aconteceu. Hanasaka age rápido e pula em cima de Nomura para escondê-lo. O cara é esmagado enquanto ela fica toda envergonhada. O dia mais feliz da minha vida. Um mini urso aparece e acaba distraindo as meninas. Quando elas se viram para perguntar a respeito dele, Hanasaka pega o bico. Nomura pergunta de quem é aquele urso. Ela revela que não contou a ninguém ainda, mas a sua ursa deu à luz aquele filhote. Nomura descobre que a ursa é casada e comenta que quase violou o território de outro homem. Ela não gosta da brincadeira e o acerta com a espada. Por causa disso, a ursa aciona uma armadilha e um tronco aparece. Nomura é atingido e com a sua técnica de ar ele consegue parar o tronco. Já no vestiário do banheiro, eles procuram por lá e também não encontram nada. De repente, Hanasaka percebe que a espada de Satori sumiu. Uma garota mascarada chamada Mizoji aparece. Hanasaka fala que ela é a pior de todas e também o braço direito de Satori. Mizoji pega sua arma de bambu e lança um espinho na direção de Nomura, porém Hanasaka acaba ferindo sua mão ao protegê-lo. Satori sai do banho com a sua espada e fala que não esperava que Nomura viesse junto com Hanasaka. Nomura olha para o saquinho que está no pescoço de Satori e diz que agora se lembra de tudo. Mizoji tenta atacá-lo, mas ele consegue pegar o dardo. Ele conta que sentiu que estava sendo observado o dia todo e assim aproveitaram uma oportunidade e envolveram Mazuko nessa confusão e o colocaram em uma armadilha. Satori revela que a verdade é que Mazuko faz parte do esquema e esteve esse tempo todo ajudando. Em sua lembrança, Satori e Mizoji aparecem no quarto de Nomura. Ela tira a sua roupa e Mizoji começa a tirar fotos. Ele acaba acordando, mas Satori põe um remédio na boca e depois o beija, passando o remédio para ele, fazendo assim ele voltar a dormir. Mary está em seu quarto afogando as mágoas com um vinho sem álcool. Ela chama nosso prota de vários nomes feios e diz que não vai perdoá-lo. Rin também está em seu quarto fazendo a mesma coisa, a única diferença é que ela está tomando chá. Ela pergunta para Nono o que ela acha de Nomura. Ela diz que sempre achou ele um cara horrível, desde o momento em que roubou um beijo de Rin. Rin fica envergonhada e diz que vai dormir. Mazuko chega em seu dormitório e acaba encontrando o cartão de permissão de Nomura. No banheiro, Nomura pergunta a razão para ela fazer isso com ele. Ela fala que apenas o considera um cara irritante. Rin se prepara para dormir e se pergunta por que chorou quando viu a foto. Ela se irrita e, sem saber o que fazer, começa a bater a cabeça na parede. Enquanto Nono está no canto tremendo igual vara verde. Nosso prota coloca a luva de predeiro e se prepara para a batalha. Satori vai em direção ao banheiro e fala que eles vão lutar lá dentro. Nomura pede para ela colocar uma roupa, pois assim fica difícil para ele se concentrar. Ela diz que vai fazer o que ela quiser e, além disso, ficar nua faz parte de sua estratégia. Hanasaka dá um chute nele, o jogando para dentro do banheiro, e ela fica para enfrentar Mizoji. No entanto, sua visão começa a ficar embaçada, devido ao veneno que tem na ponta do dardo que a acertou. E para piorar, a ursa também foi derrubada pelo veneno. Ela fura sua coxa para o seu corpo ignorar os efeitos do veneno, e assim avança para o ataque. Satori diz que vai fazer uma pergunta para ele. Ela avança e o ataca, e pergunta se ele prefere ser apunhalado ou fatiado. Apesar do impacto e pela velocidade, ele consegue bloquear o ataque a tempo. Vendo que ele não gostou de ser apunhalado, ela corta o rosto dele. Ele tenta pegar os dados no pescoço dela, mas ela o impede e o corta de novo. Ele diz que o olhar dela faz ela parecer um monstro. Ela diz que isso faz sentido. Além disso, os pais dela sempre foram os primeiros a chamarem ela de monstro, e ela não soube entender o motivo daquilo ou como reagir. Ela o ataca, mas ele se defende. Achando que ela está distraída, ele avança para atacá-la, mas percebe que era uma armadilha e desvia a tempo. Ele percebe que ela segura a espada com
a mão esquerda e revela que ela está usando as técnicas da escola Shintou Munen. A situação não está nada fácil para o nosso prota. Hanasaka está tendo dificuldades para se manter na luta. Mizoji acaba acertando a mão dela com a ponta do bambu. A visão dela começa a ficar embaçada e ela se pergunta se também tem veneno na ponta do bambu. Ela se corta e fala que vai vencer esse duelo. Nomura recebe outro ataque nas costas e percebe que ela usou outra técnica de outra escola. Ele chega à conclusão que ela está usando as técnicas da escola Keishi, uma academia onde você aprende técnicas das outras 10 escolas. Já que ele descobriu, ela resolve mostrar uma técnica especial e se prepara para o ataque. Hanasaka e Mizoji estão se enfrentando. No entanto, Hanasaka, por estar fraca, acaba deixando sua espada cair, e Mizoji aproveita a oportunidade para atacá-la. Satori pretende mostrar todas as suas 3 técnicas e avança para atacá-lo. Nomura se sente encurralado por não conseguir nenhuma brecha. Ela manda uma sequência de ataques, mas dessa vez ele consegue se esquivar. Ele se lembra da Chouka desmaiando ao vê-lo com as calças abaixadas e resolve usar a mesma ideia. Ele tira toda a sua roupa e fica completamente pelado. Essa peça que você queria? Satori fica pistola e avança para atacá-lo, porém ele se defende. Ela tenta reagir de novo e ele segura a espada. Nomura conta que as garotas só reagem de 2 formas a essa situação. Seus olhos ficam fixados no amiguinho de baixo ou olham para outro lugar. Hanasaka impede o ataque de Mizoji e com suas habilidades de sumo joga ela no chão. Ao mesmo tempo, Nomura também manda Satori pro chão. Mizoji tenta usar os dados para atacá-la, mas Hanasaka derruba eles com o bambu. Em seguida, ela começa a espancá-la. Uma garota de cabelo branco e uma empregada estão indo em direção ao banheiro. A empregada fala que nesse momento a Satori está lá. A garota diz que está ciente e que ela ouve tudo o que acontece na escola. Como vencedora, Hanasaka decide retirar a máscara de Mizoji para saber quem é a pessoa por trás. Ela atira e fica em choque com o que vê. Nomura também vence a batalha, mas Satori o ameaça dizendo que vai jogar os dados na água. E assim ele irá perder sua única chance de defesa. Nomura retira sua luva e dá um tapa nela. Você não vale nada! Fazendo ela e os dados caírem na água. Ele diz que já que vai ser expulso de qualquer jeito, ele quer ir sem arrependimentos. Satori pergunta por que ele está tão bravo. Ele responde que está bravo porque ela fez a Rin chorar. Ela diz que essa foi uma ótima resposta e que humanos são interessantes. Ele também diz que ela é uma humana e não um monstro e estende a mão para ela. Ela fica envergonhada e diz que o odeia. Logo depois, Nomura acorda na enfermaria do dormitório feminino. Ele pergunta onde está Hanasaka. Satori conta que ela está na cama ao lado e passa bem. Ele pergunta como veio parar na enfermaria. É mostrado que mais cedo no banheiro, quando Satori vai estender a mão, ela escuta passos de alguém se aproximando e o puxa para dentro da água e pede para ele fazer silêncio. No vestiário, as amigas de Hanasaka aparecem e correm para ajudá-la. A outra tenta ver o rosto de Mizoji, porém Mizoji a segura. A garota fica em choque e acerta com o leque e Mizoji cai no chão. A garota de cabelo branco e a empregada chegam no local. A mulher vai até Hanasaka e diz que ela está bem, mas que perdeu a consciência por causa do veneno. Ela pede para as outras ajudar a carregá-la. A garota fala para ela ir na frente, pois ela tem algo a tratar com os outros que estão lá dentro. Ela vai até Satori e fala que é perda de tempo tentar obstruir a visão dela. Satori diz que não há mais ninguém além dela no banheiro. Ela fala que não quer se molhar e diz que Hanasaka e uma das mascaradas foram encontradas envenenadas no vestiário e que a Eva, a encarregada do dormitório feminino, as levou para a enfermaria. Enquanto sai, ela fala que vai esperar na fonte de água, pois precisa conversar com a pessoa que Satori afirma não está no banheiro. Nomura sai da água desesperado, quase morre afogado. Satori fala que se ele tivesse saído antes da água seria seu último suspiro, pois ele nunca vencerá a Inaba, e que se lutasse contra ela agora, com certeza morreria. Seu corpo chega no limite e por causa da fraqueza, nosso prota acaba desmaiando. Rin está contando ovelhas para tentar dormir, mas Nomura não sai de sua mente. Ela acredita que se falar com ele, se sentirá melhor. Ela sai de fininho do quarto e no caminho acaba se encontrando com Mary. As duas pretendiam ir até Nomura, mas envergonhadas em dizer a verdade, Mary fala que está indo para a cafeteria e Rin também afirma que está indo para o mesmo lugar. Elas decidem ir juntas. Chegando lá, enquanto tomam chá, elas têm o mesmo pensamento, beber, até a outra decidir voltar para o quarto, para assim ir ver Nomura. Chouka e Nono também aparecem, e agora com as duas nos pés delas, ficará mais difícil de ir para a sala de punição. Chouka e Nono sugerem levá-las para o quarto, depois de tomarem chá. Para que isso não aconteça, elas começam a tomar chá até chegar no limite. Já não aguentando mais, Chouka e Nono tentam levá-las para o quarto. Nessa hora, Satori aparece e diz que Nomura está na enfermaria. Mary e Rin ficam aliviadas, mas perguntam como Satori sabe disso. Ela conta que Nomura foi até o banheiro e atacou ela enquanto banhava. De volta ao presente, Satori diz que o carregou até a enfermaria, e para não dar problemas a ele, inventou uma história
onde Mary e Rin exageraram na tortura. Nomura comenta que está com a sensação de ter esquecido alguma coisa importante. Inaba aparece em uma cama após ter pegado um resfriado por ter dormido na fonte no quintal, esperando por Nomura. Enquanto se veste, Nomura pergunta como Satori está. Ela diz para ele que há outras coisas mais importantes para se preocupar, e fala que já contou a verdade para Mary e Rin. Disse para elas que ele atacou ela no banheiro enquanto tomava banho. Tá maluco? Ele já fica preocupado e Satori se retira da sala. Rin vai visitá-lo e o homem já fica desesperado só esperando a bomba explodir. Porém, ela se curva e acaba pedindo desculpas pelo que fez e que Satori já contou que tudo era parte do plano dela, deixando nosso prota mais aliviado por saber que Satori falou a verdade. Quando Rin vai subir a cabeça, acaba vendo Jubes-Cleudo. Ela entra em pânico e a raiva começa a subir, mas ela acaba se acalmando. Satori está saindo da enfermaria e se depara com Mazuko, que está usando uma máscara. Para dar um fim em toda essa treta mal interpretada, Rin diz para Nomura fazer o que quiser com ela, como forma de punição. Ele diz que sempre quis fazer uma coisa. Ele pede para ela fechar os olhos. Rin obedece e fica preocupada, pois acredita que vai levar outro beijão. Nomura retira o pedaço de máscara dela e ela fica triste, e fala que preferia que ele a visse sem roupas do que visse seu rosto. Ele diz que ouviu que ela tinha vergonha do rosto, mas nunca entendeu o motivo. Ela conta que sua mãe a chamava de feia. Quando era pequena, o seu pai traiu sua mãe e as abandonou. A mãe dela via o rosto do marido estampado na cara dela e dizia para ela que ela era filha do demônio. Por esse motivo, pediu para que ela usasse uma máscara quando estivesse perto dela. E para Rin, o único momento em que não sentia vergonha era quando estava de máscara. Quando veio para a escola, acreditava que deveria continuar com a máscara. Ela diz que nunca contou isso a ninguém e pede para que fique só entre eles. Hanasaka está apertada para ir ao banheiro, mas infelizmente não pode fazer nada, já que não quer atrapalhar o momento dos dois. Rin continua dizendo que ficou feliz quando Nomura diz que ela ficava fofinha sem a máscara, e naquele momento sentiu que Nomura aceitava ela como é de verdade, e foi a primeira vez que teve vontade de tirá-la. Nomura entrega a máscara para ela e diz que se ela quer se livrar dela, ela deve fazer isso ela mesma, no seu tempo. Ela põe a máscara e aceita a condição. Apesar disso, Rin diz que ainda ama sua mãe, e Nomura não consegue entender esse sentimento, e revela que ele é órfão, e nunca chegou a conhecer seus pais verdadeiros. O velho que o acolheu era obcecado por espadas, e fez ele passar por um treinamento bastante abusivo. No entanto, como seu corpo ainda não tinha atingido a maturidade, não aguentou, e ele nunca mais pegou em uma espada. Hanasaka tá no limite e já não suporta mais esperar. Ela começa a pensar em coisas divertidas para se acalmar. O urso se compadece dela e leva um balde para ela se aliviar. Ela se segura para não usar o balde. Mary chega no quarto e Hanasaka fica ainda mais agoniada. Mary pede desculpa pelas coisas horríveis que fez e tira sua blusa e diz para ele fazer o que quiser com ela. Imediatamente, Nomura recusa a ideia e Rin fica pistola. Hanasaka fica se revirando na cama. Mais tarde, Nomura vai para seu dormitório e apenas se joga na cama. Mazuko está lá e pergunta se ele não tem nada para dizer. Nosso prota só quer saber de dormir e responde dizendo que não tem nada para falar. Mazuko pergunta se ele o acha uma pessoa horrível. Nomura diz que sim, já que ele colocou sonífero em sua comida, mas também fala que provavelmente ele fez isso para proteger o dormitório dos garotos e que Mazuko é um grande amigo. Mazuko fala que lavou o travesseiro dele. Nomura começa a vasculhar o travesseiro e encontra seu cartão de permissão e fica feliz por ter conseguido o selo de autorização de Satori. Durante a noite, Nomura sonha com um momento em que estava no chão coberto de sangue. A Imperatriz o segura e fala que essa é a última chance dele. Ele tenta socá-la, mas está fraco demais para causar um impacto forte. Quando ela se prepara para atacá-lo, o alarme toca e nosso prota acorda. No dormitório feminino, a faxineira vai até o quarto da Imperatriz para retirar a bandeja de comida. Ela olha para o quarto e vê que ele está vazio e com uma estátua caída no chão. Preocupada, ela sai correndo. Meu Deus do céu, Berg! Acima do púlpito onde estava a estátua, há uma carta com o símbolo de uma máscara. No banheiro masculino, 2 alunos estão tomando um banho relaxado. Agora eu tô a fim de relaxar. Uma criatura aparece atrás da porta e eles entram em desespero. Imediatamente, eles vão pedir ajuda para Nomura e Mazuko. Por favor, me ajuda! E contam que o monstro tem uma cabeça parecida com uma de uma mulher com cabelos longos. Nomura não leva a sério o que eles dizem e diz que vai voltar a dormir. Ah, tô cansado, velho. Rin aparece chamando ele para descer. Nomura se levanta e antes de sair, Mazuko entrega para ele o cartão de permissão. Os 2 alunos ficam impressionados ao ver que falta apenas um selo de autorização. Ele se retira e os alunos falam que ele é incrível e que não vai demorar para ele
conseguir o último selo. Mazuko fala que isso será difícil, já que o último selo pertence a Inaba. Inaba está na diretoria comentando que a Imperatriz deixou o dormitório e que está vagando por aí. A diretora já manda um aviso para toda a escola, dizendo que as aulas estão canceladas. Satori está no terraço da escola. Ela pega seu celular e começa a admirar a foto dela com Nomura. Achei bonito, viu? Nomura vai até Rin e pergunta onde está a Mary. Ela diz que a Mary está cuidando de alguns assuntos no dormitório feminino e fala que algumas coisas sumiram e por esse motivo Chouka fez um escândalo por lá e o ursinho filhote também sumiu. Hanasaka e os outros procuram por todo o dormitório, mas nenhum sinal do ursinho. Ela fica preocupada dele ter saído do prédio, pois caso Satori o encontre, pensará que ele é um ursinho de pelúcia e vai acabar sendo bruta com ele. Ela ordena que as outras encontrem ele antes que Satori ponha as mãos nele. Nomura e Rin estão indo para a escola e Mary vai até eles. Ela pede para eles ajudar a encontrar a peruca de Chouka que sumiu. Por causa disso, a menina não quer mais nem sair do quarto. Nomura não consegue acreditar que todo aquele cabelo loiro era uma peruca. Satori está observando tudo do terraço e se pergunta que tipo de problema está acontecendo lá embaixo. Mizoji aparece sem a sua máscara, querendo bater um papo com ela. Nono vai até Inaba e pergunta se ela sabe da peruca. Ela diz que não, e quando vai se oferecer para ajudar, Nono vai embora, deixando Inaba falando sozinha. Fico indignado com uma coisa dessa. Enquanto Mary procura, ela vê Hanasaka e seu grupo conversando. Ela acaba interpretando errado a conversa deles e entende que Hanasaka e os outros também estão procurando pela peruca da Chouka. O grupo se retira e Mary tenta entender o motivo de Hanasaka querer a peruca. Nomura e Rin vão até ela e perguntam se ela achou alguma coisa. Hanasaka também aparece e Mary agradece ela pela ajuda e fala que logo encontrarão e Hanasaka não vai precisar se preocupar. Hanasaka pergunta por que ela está indo tão longe nessa busca. Ela diz que é tudo para a felicidade de Chouka. No final, ambas percebem que estão indo atrás de coisas diferentes. Nomura explica que Mary está indo atrás de uma peruca, enquanto Hanasaka está atrás de um filhote de urso. As duas começam a discutir sobre o que é mais importante para se procurar no momento. Nomura tenta acalmá-las quando se lembra dos garotos avisando que tinha um monstro no banheiro. Por causa disso, ele fala que o caso está resolvido. No banheiro, os garotos estão banhando e acreditando que o monstro não passou de sua imaginação. Talvez eu esteja louco. O monstro aparece de novo e eles já tremem na base. Nomura entra no banheiro e dá de cara com eles. Eles começam a chamá-lo de pervertido e atacam nosso prota com vários objetos. No meio dos objetos, acabam lançando o possível monstro. Nomura o agarra e a criatura é apenas o ursinho com a peruca da Chouka. Nomura e as meninas vão até o dormitório feminino. Nono desce junto com Chouka, que está com uma aparência bem diferente. Eles entregam a peruca, porém ela está completamente danificada. Rin diz que eles não têm muito tempo, vão se atrasar para a aula. Mary fala que as aulas foram canceladas por causa do desaparecimento da Imperatriz. Hanasaka está com o grupo dizendo que está feliz por achar o ursinho antes da Satori. Uma das amigas fala que tem algo para falar sobre Satori, que envolve também Mizoji. No terraço, Satori se aproxima de Mizoji e fala para ela se acalmar. Vendo que isso não será possível, ela dá um tapa em seu rosto e diz que não tem tempo para isso agora. Que isso, rapaz? Você calma, rapaz. A Imperatriz aparece e pergunta se ela prefere ser temida ou amada e diz que Satori é um monstro que possui os dois. Ela mostra a foto de Satori e Nomura. Mizoji se pergunta como ela conseguiu a foto, pois só existe uma cópia. A Imperatriz fala que Satori costuma criar constantemente novos inimigos. Ela corta a foto em pedaços e diz que ela provocou a pessoa errada. Hanasaka fala que Satori e Mizoji têm uma relação sobrenatural. Ela avista de longe as três no telhado. Ela monta em seu urso e sai disparada. Satori se aproxima lentamente da Imperatriz e quando vai sacar sua espada, é atacada. A Imperatriz fala que vai destruir tudo que ela construiu até agora. Ela se prepara para matá-la, mas Mizoji atira um dardo em sua cabeça, porém nada acontece. Satori aproveita a distração e tenta atacá-la. Hanasaka está indo o mais rápido possível para o terraço. De repente, Mizoji está caída no chão e Satori ajoelhada perante a Imperatriz. A Imperatriz vai dar o golpe final e Mizoji entra no meio e acaba sendo atingida no lugar dela. A Imperatriz experimenta o sangue de Mizoji e pergunta se as duas são irmãs, pois o gosto é o mesmo. Mizoji começa a lembrar de quando era criança. Ela fala que sempre gostou de olhar as pessoas de cima, de lugares altos.
e foi aí que percebeu o lugar a qual pertencia. Satori está embaixo observando ela. Ela vai até o alto do brinquedo e Mizoji não gosta nem um pouco, pois acredita que aquele lugar pertence apenas a ela. Mizoji tenta empurrar Satori do brinquedo, mas ela acaba sendo derrubada. Mizoji diz que a partir desse momento Satori passou a agir como se fosse ela. Até a mãe delas achou que ela era a Mizoji. Ela roubou tudo dela, seu rosto e seu futuro. Apesar disso tudo, a Mizoji diz que ainda ama ela. Ao ouvir isso, Satori começa a chorar e a Imperatriz a perfura com sua mão. Hanasaka chega derrubando o portão com tudo. Vendo a bagunça que a Imperatriz fez, ela saca sua espada e o urso já entra em modo de batalha. Os dois avançam e atacam, mas são atingidos. A mulher é braba, nem mesmo a espada e as garras do urso foram suficientes para causar um arranhão sequer. Lá embaixo no pátio, Nomura está andando com Mazuko quando ele avista Inaba. Mazuko já treme na base e fala que ela é a mais forte da academia. Nomura pega seu cartão e fala que vai até ela pegar o seu último selo. Mazuko manda real e fala que ela é muito perigosa. Você vai morrer. Nosso Proto está confiante em suas habilidades. Em fração de segundos, Inaba saca sua espada para Nomura. Nomura treme igual vara verde. Ele dá um passo para trás e acaba caindo de tão nervoso. O cara tá confuso e acredita que foi cortado. Ela o tranquiliza dizendo que não o cortou em lugar algum. Ainda bem. Inaba revela que a diretora confiou o caso dele a ela e que ultimamente ele tem vacilado muito na academia, sempre causando confusão no dormitório feminino, deixando todo o prejuízo para Eva, que é quem cuida do dormitório, e conta que sua paciência já passou do limite. Desculpe! Nomura pergunta por que colocaram outra criança para cuidar dele novamente. Ela diz que há muitos motivos, mas o principal é que ela é mais forte do que ele. Uma borboleta passa voando perto dela e a garota corta ela ao meio. Nomura fala que garotas da idade dela deveriam amar borboletas ou mariposas e não assassiná-las à toa. Ela diz que o bater das asas a irritam. Além disso, ela não consegue saber a diferença entre borboletas e mariposas. Nomura descobre que ela é cega. Ai, tu é cego, miséria! Mas ela fala que tem uma boa audição para compensar sua cegueira. Inaba revela que a técnica usada mais cedo pertence à escola Jigen, a mesma escola que nosso prota participou, o que faz deles colegas. Hanasaka percebe que o corte que levou é profundo. O urso avança para atacar a Imperatriz. Ela se defende e o perfura, derrubando ela na hora. A queda do urso faz um grande barulho, chamando a atenção de Nomura para o terraço. Uma das amigas de Hanasaka vem por trás e ataca a Imperatriz. A garota não tem muita sorte e leva um ferimento bem na barriga. As outras amigas ficam só o ódio e preparam para matá-la. Inaba fala que a habilidade de Nomura é uma técnica secreta ensinada para poucos alunos, e foi assim que ela deduziu que eles eram colegas. Nomura não dá muita atenção para o que ela fala e diz que tem algo acontecendo no telhado. Ela fala que a Imperatriz está lá e conta que os dois têm uma familiaridade. As duas avançam e atacam ela, mas ao mesmo tempo recebem um ataque dela. Inaba conta que desde o primeiro dia em que a Imperatriz veio para a escola, ela nunca quis se dar bem com as outras meninas, mas ela sempre falou com carinho sobre Nomura. Ela pergunta se eles são amigos. Nomura deixa ela conversando sozinha e sai para encontrar-se com a Imperatriz. Eu não sou um cara mau, mas em certas situações eu preciso me perguntar o que um cara mau faria. Mazuko, que está atrás de uma moita, mete o pé imediatamente e Inaba fica com muita raiva. Não mereço isso. As amigas de Hanasaka são derrotadas facilmente. Hanasaka implora para ser morta no lugar das amigas. A Imperatriz vai até ela e machuca seus olhos. A dor é tão grande que faz Hanasaka gritar tão alto que seus gritos ecoam por toda a escola. Rin e as outras correm para saber o que está acontecendo. Nomura chega no terraço e vê todos caídos no chão, e a Imperatriz já não está mais lá. Ele vai até Hanasaka, que está gravemente ferida. Ele pede por ajuda e de repente a diretora aparece atrás dele. A Imperatriz vai até Inaba e pergunta se ela está de boa vendo os outros morrerem. Ela diz que eles não são seus amigos de verdade. Rin e as outras chegam e pedem uma explicação para a Imperatriz sobre aquele grito de antes. Ela fala que vai recriar o cenário com o corpo delas, para elas entenderem melhor. A diretora se aproxima de Hanasaka e fala que seus olhos estão bem. No entanto, ela vai precisar fazer uma cirurgia. Nomura pergunta se tem algo que possa fazer para ajudar. Ela diz para ele cuidar da treta que está acontecendo lá embaixo. Mary e Rin avançam para o ataque. A Imperatriz usa sua defesa e acaba jogando elas para o lado e as machucando. Ela revela que usa suas mãos como lâminas, e isso consiste no endurecimento do seu corpo, e todo o seu corpo é uma única lâmina, e que essa é a forma suprema do karatê, chamada Takemikazuki. Ela vai em direção a Nono e Choka, mas Inaba intervém. A Imperatriz pergunta se ela vai puxar briga também. Ela diz que quer falar com Nono e pergunta para ela se elas são amigas. Nono fica confusa com a pergunta, mas responde
responde que elas são amigas. Como são amigas, Inaba fala que não vai permitir que a Imperatriz toque nelas. Inaba começa a liberar sua aura gélida, que afeta o ambiente ao redor. Rin comenta que se a Satori é um monstro, essas duas são como dois demônios. Chega a me arrepiar, mano. Numa velocidade incrível, Inaba dá vários cortes nela, porém, ela acaba levando um golpe crítico. A ponta da espada acaba quebrando, e a Imperatriz diz que se Inaba estivesse usando uma espada de verdade, não faz ideia de como as coisas teriam acabado. Mesmo com a espada quebrada, ela avança para a briga. Nomura aparece e joga Inaba para trás e avança para atacar a Imperatriz. Ao ver ele, ela expõe toda a sua ira. No passado, Nomura mal começa o seu primeiro dia na escola, e já protege uma garota de alguns capangas da Imperatriz. Ele percebe que ela está observando toda a situação de longe, e decide ir até ela. Chegando lá, Nomura fala que ele é um fofo e que parece até uma garota, e que deu até vontade de beijá-la. Ela sorri da situação e diz que ele pode tentar, já que ninguém teve sucesso. Ela se distrai por um momento ajeitando seu chapéu, e ele aproveita a chance para tentar beijá-la. Ela dá um soco nele afastando-o para longe. Tá maluco? Ele propõe um acordo e diz que se ela continuar causando confusão, na próxima ele vai lambê-la. Ela acaba sorrindo e gostando da forma extrovertida do nosso prota. Ela diz que eles terão uma trégua e se apresenta pelo nome de Amou e que está feliz por tê-lo como amigo. Mais tarde, a garota que foi salva por ele o agradece e, como agradecimento, ela resolve mostrar toda a escola para ele. Amou aparece e diz que é ela quem vai mostrar a escola para ele e que quer saber mais a respeito dele. Nomura fala que não vai rolar, pois já fez planos para isso e sai com a garota. Amou não gosta de ver os dois juntos e espanca a garota e avisa para ele andar apenas com pessoas que valem a pena. Nomura fica irritado e parte para cima dela. De volta ao presente, Nomura acerta o rosto dela, mas acaba sendo furado e jogado no chão. O cara é precavido e carregava um livro por baixo da camisa, conseguindo assim se proteger do ataque. No meio da treta, Inaba fala que Nomura a salvou mesmo eles não sendo amigos e pergunta se ele quer ser amigo dela. O cara não entende nada do que ela está falando. Ela diz que ela tem o direito de escolher quem vai ser os amigos dela e fala que ele não é uma boa opção para um amigo. Nomura manda real e diz que também não quer ser amigo dela e que ele apenas tirou ela do caminho. E ele já cala a boca dela, dizendo que amigos não são feitos com perguntas. As pessoas ficam amigos sem sequer perceberem. Mesmo que se odeiem no começo, em algum momento vão perceber que não se odeiam de verdade. E também tem aquelas pessoas que você queria se tornar amigo, mas não acabou muito bem. A Imperatriz diz que eles foram amigos por uma fração de segundo. Nomura fica pé da vida e diz que não entende o motivo dela machucar os outros e que odeia ela. Ao ouvir isso, ela diz que vai matá-lo. Nosso prota se questiona se realmente consegue vencê-la. Sua única opção é usar sua técnica, mas esse ataque só funcionou uma vez contra ela. Ele está ciente de que se errar o ataque, não terá como se defender, e se ele morrer, todos os outros terão o mesmo fim. Rin e Mary acabam percebendo uma cicatriz em forma de estrela nos peitos da Imperatriz. Rin diz para ele não perder o foco, pois a sua técnica vai funcionar contra ela. Aliás, elas são a prova viva, pois o ataque dele funcionou contra elas. Nomura fica em posição de quem está segurando uma espada, se baseando em uma postura chamada Voo do Dragão, da escola Jigen. Ao manter sua defesa, ele busca a menor distância para poder atacar o seu oponente. Ele avança e ela já se prepara para se defender. Ela usa sua técnica, mas ele acaba se esquivando. Ele tenta de novo, porém ela tenta atacá-lo, fazendo ele recuar. Ele tenta atacá-la por trás, mas leva uma cotovelada em cheio na barriga. Ela o agarra, porém ele consegue se soltar, deixando apenas sua camisa para trás. No entanto, ela tampa sua visão jogando a camisa na cara dele, e quando ela vai chutá-lo, Inaba grita e Nomura se joga em direção à voz dela. Ela começa a repreendê-lo, dizendo que no fundo ele tem medo, e isso acaba prejudicando a sua determinação. Nomura pergunta se ele deveria deixar a Imperatriz acertá-lo. Inaba afirma que sim, e sussurra algo em seu ouvido. Ele se levanta e diz que ela realmente quer que ele morra. Sim. Ele agradece às meninas e fala que vai acabar com a Imperatriz por elas. Ele começa a se lembrar do árduo treinamento que teve quando criança, e passar por todas aquelas dificuldades proporcionou a ele uma grande oportunidade. Ele se lembra dos momentos que passou com cada pessoa da academia e fica feliz por ter conhecido cada uma delas. A Imperatriz põe a mão no peito e se pergunta por que
Nomura está do lado delas e fala que precisa dele, que até hoje a sensação de prazer que teve no dia em que lutaram ainda assombra o seu coração. Quando ela era jovem, tudo que ela olhava era cinza, um mundo sem graça e sem valor. Para ela, Nomura era um cara brilhante e que ele coloria tudo que havia tomado controle. Ela fala que ele deveria ser dela, ao invés disso, a luz brilhante dele a atingiu com uma chuva de cores. No entanto, as coisas não voltarão a ser como eram antes e que ela jamais poderá voltar atrás. Sendo assim, ela vai matá-lo. Nomura vai para cima dela. Ele exibe seus pontos vitais de propósito e acaba levando 2 cortes. Essa oportunidade permite que ele ponha a mão no peito dela e use a sua técnica, jogando-a entre Nono e Choka. No passado, antes de ser atacado pela Imperatriz, ele usa sua técnica nela. Ela se levanta e se aproxima dele. Por causa dos ferimentos, ele acaba desmaiando. Ela se prepara para matá-lo, mas seus sentimentos por ele a impedem. No presente, ela se levanta e recebe em cheio um soco na cara. Ela também não deixa barato e acerta um soco na cara dele. Nomura e a Imperatriz entram em uma briga de resistência, trocando socos sem parar e sem nenhuma defesa sequer. Ainda assim, ambos parecem felizes com a trocação de socos. Apesar da dor, ela anseia por mais e diz que ele deve olhar só para ela e tocar apenas nela e não pensar em mais ninguém, e já manda outra sequência de golpes que deixa Nomura quase inconsciente. Rin grita seu nome e ao ouvir, ele se mantém firme e ataca ela, mas recebe de volta outro ataque. Quando está para cair, a Imperatriz o segura. Ele percebe que ela estava se segurando nos ataques esse tempo todo. Ela diz que apenas estava lutando do jeito dele e pede para ele dar tudo de si, pois ainda está cedo para ele descansar. Ela resolve dar uma focinha e põe a mão dele em seu peito e pede para ele atacar com toda a sua força. Pela primeira vez, ela percebe que nosso prota não luta para vencer, mas para mostrar quem ele realmente é, e acredita que o vencedor já está decidido. Ela fala que o amou tanto que quis matá-lo e pede para ele ser dela. Nomura se recusa e dá o último golpe, finalizando a batalha. O cara não pode nem descansar e Inaba já saca sua espada. Ela fala para eles terminarem a luta de mais cedo, já que provavelmente eles não serão amigos. Calma aí, paizão. Ela também diz que está desapontada pelo uso grosseiro da técnica dele de espada, e como não pode abandonar alguém que aprendeu esgrima na mesma escola, ela decide ser sua nova professora e também vai corrigi-lo. Além disso, se ele aceitar, vai ser uma grande vantagem, já que ele poderá ganhar o selo de autorização dela. Mas diante de uma situação de ameaça, Nomura não é o tipo de cara que abaixa a cabeça, e quando vai dizer que recusa a oferta, as meninas mascaradas aparecem ao redor da Imperatriz. Todas usam bastões para atacá-la, mas a diretora aparece e usa seus fios para tirar os bastões delas. As mascaradas recuam. A diretora pede para todos irem embora, menos Nomura, e diz que ele está expulso. Durante a noite, Nomura está no hospital, mas Mazuki está indignado por Nomura ter aceitado numa boa a expulsão. Nosso prota já está acostumado com isso. Além disso, é um alívio saber que não vai mais precisar acordar cedo por causa de Rin. Hanasaka também está no hospital, vendo uma foto do urso que já está bem melhor e até andando de bicicleta. No dia seguinte, Nomura vai até o quarto dela para dizer adeus e pede para ela não se esforçar muito, já que ela foi a que mais se machucou. Ele se retira e vai até o quarto de Satori. Ela pede para ele sair e diz que não sabe qual expressão usar nessa situação. Ele fala para ela usar a expressão que quiser. A garota faz uma expressão bem esquisita. Ela pergunta quem ela é para ele. Ele responde que ela é a garota que tentou matá-lo no banheiro. Ela sorri do comentário e o convida para brincarem em uma outra hora. Rin e Mel estão na sala da diretora tentando convencer a mulher a repensar sobre a expulsão do nosso prota, pois dizem que as ações dele foram para impedir a violência da Imperatriz e preservar a paz na academia. A diretora fala que não importa o que digam, ela não pode reverter a expulsão dele. Nomura está saindo da escola e encontra-se com Inaba. Ela pergunta se ele pretende mesmo sair da escola, assim como a Imperatriz fez. Ela conta que a Imperatriz pegou seus pertences e foi para o aeroporto. Ele começa a correr e Inaba diz que ele não tem permissão para sair da academia. Ele não dá a mínima, pois já foi expulso. Inaba fala que isso não é verdade, pois até a papelada está completa, ele ainda é um estudante, e que ele só pode sair caso tenha um cartão de permissão com todos os selos do Tekkangoken. A Imperatriz está no aeroporto e nosso prota vai até ela. Ela pergunta o que ele foi fazer lá. Ele diz que ela não deveria ir embora assim, e mostra o cartão com todos os selos do Tekkangoken, e fala que teve que aceitar ser pupilo da Inaba para poder sair da escola. Ela diz que fará o que quiser, e pede para ele também fazer o mesmo. Nomura fala que se ela tem alguma coisa para dizer para as outras meninas, ele pode repassar a mensagem. A Imperatriz se aproxima, puxa a gravata dele e tasca-lhe um beijão.
Ela o empurra para o chão e diz para ele dizer para as outras que o Nomura é dela. Ele pergunta quando foi que passou a ser dela. Ela conta que desde o momento em que se viram, ele sempre foi dela. O que é a vida? A vida é uma maravilha. Ela se vira e vai embora. Logo depois, Nomura desce em um ponto de ônibus e se encontra com Rin. Ele fala que finalmente a viu usando roupas normais e que ela tem bons olhos para roupas, deixando ela envergonhada. Ela pergunta se fez bem ele ter ido atrás da Imperatriz. Ele afirma que sim, pois agora os dois se entendem melhor. Adoro beijo na boca. Mary aparece e está com raiva, pois Rin a deixou para trás. Rin conta que Mary demorou demais para se arrumar e por isso ela veio na frente. Mary fala que tem algo para falar sobre a expulsão. Mais cedo na sala da diretora, ela fala que Nomura não foi expulso de verdade, era apenas uma brincadeira. Elas ficam chocadas com a diretora fazendo uma brincadeira. Ela diz que as duas precisarão cuidar dele para que ele não venha ultrapassar os limites. De volta ao presente, Rin saca sua espada para Nomura e diz que ele deve escolher entre coexistir com elas ou sair da academia. Conhecendo nosso prota, ele recusa e sai andando de volta para a escola. Chegando lá, todos estão esperando por ele e o desejam boas-vindas. Ele se aproxima e com uma cara feliz, ele diz que está de volta. E assim finaliza esta temporada. No dia seguinte, a diretora faz uma reunião com as garotas. Todas estão lá, menos a Inaba. A diretora diz que vai começar sem ela, pois ela geralmente não aparece nas reuniões. Vou nada. Ela diz que a reunião é para falar sobre a treta que teve com a Imperatriz e está decepcionada por elas terem levado um couro de uma única pessoa. Perdoa o pai. Ela diz que isso é imperdoável, já que elas deveriam proteger a escola. Vergonha da profissão! Rin diz que a culpa é dela e se responsabiliza. Mary diz que na verdade a culpa é dela. Hanasaka fala que ela que é a responsável. A diretora diz que esse é o problema delas, são muito orgulhosas. Se tivessem trabalhado juntas, o resultado teria sido diferente. E como punição, ela diz que as garotas vão para uma viagem escolar juntas, para se darem melhor. Elas ficam em choque. Mais tarde, os alunos estão comentando sobre essa tal viagem delas e dizem que parece que elas terão que escolher uma aluna para ir com elas. Lá fora na fonte, Inaba está sentada quando sente a presença de Nomura. Nomura diz que tudo o que ele queria no momento era ficar dormindo. Ela diz que ele tem que treinar, pois agora é o seu discípulo. Ela comenta que na luta dele contra a Imperatriz, se ela tivesse usado as suas habilidades, ele certamente teria perdido. Ela diz que ele é muito cabeça dura e resiste fortemente ao que os outros ensinam para ele. Mas ele pode ficar tranquilo, pois ela vai fazer uma demonstração do que ela pode ensinar. De repente, ela lança uma habilidade nele e o joga para longe. Ela diz que essa é a mesma habilidade que ele usa, só que melhor. Tentaram me matar. Nomura fica animado para aprender a usar a habilidade dessa forma e a chama de mestre. Ai, que delícia! Ela fica animada e diz para ele falar isso novamente. Não! As garotas fazem uma reunião para decidir quem elas vão levar para a viagem, pois só podem levar uma pessoa. Rin quer levar Nomura, mas está com vergonha de dizer, então está esperando que Mary fale alguma coisa. Mary também quer levar o Nomura, mas está esperando Rin falar alguma coisa. Complicou. Algumas garotas estão do lado de fora ouvindo a conversa, na esperança de serem escolhidas. Lá fora, Nomura tá nas últimas e Inaba diz que pensou que ele fosse mais resistente. Ele fala que está lutando desde que chegou na escola e tá cansado. Eu estou cansado, chefe. Hanasaka diz que ouviu que Mary e Rin estão pensando em levar suas irmãs, então nada mais justo do que deixar elas duas decidirem qual das meninas elas irão levar. Nessa hora, as garotas caem para dentro da sala e começam a discutir sobre qual delas deveria ser escolhida. Rin e Mary já ficam nervosas, pois agora não podem falar que querem levar o Nomura. Inaba aparece e diz que deveriam escolher o Nomura. As garotas ficam sem saída, pois ele derrotou a Imperatriz, então ele merece. Rin fica aliviada. Nomura não entende o que está acontecendo, mas aceita, já que tá a fim de relaxar mesmo. Descansar, né? Para a tristeza deles, a diretora diz que não vai permitir, pois Nomura é aluno novo e não fez as provas ainda. As garotas decidem então que vão ajudar ele a estudar para as provas. Rin é instrutora de ética e economia, Mary instrutora de inglês, Hanasaka instrutora de matemática, 2 mais 2, 3. acertou. Satori instrutora de literatura, Inaba instrutora de física e biologia. Elas começam a discutir sobre quem vai ajudar ele. Satori ignora elas e já começa com as aulas. Elas se reúnem para decidir quem vai ensiná-lo. Elas decidem que quem tiver as maiores notas vai ganhar. Acaba que todas possuem as mesmas notas e ficam em um impasse. No fim, elas decidem que vão ensiná-lo juntas. Ao olharem para a carteira, Nomura já meteu o pé. Sumiu! Eu vou lhe achar.
Eu vou lhe achar! Elas o encontram em seu quarto sendo ensinado por Mazuko, que aliás é um ótimo professor. Alguns dias depois, a diretora libera ele para ir para a viagem, pois ele tirou notas boas. Sensational. No dia seguinte, eles pegam o ônibus e metem marcha. Eles chegam no local e as garotas estão super animadas. Já Nomura não tá muito feliz, teve que carregar toda a bagagem. Hanasaka diz para ele não ficar triste, pois vão lavar as costas dele como recompensa, e diz para ele escolher uma delas para isso. Nomura pensa alto e imagina a Imperatriz com ele no banheiro, onde ela diz que ele não vai se arrepender por ter escolhido ela. Nice. Satori o acorda de seu maravilhoso devaneio. Ela pergunta em quem ele estava pensando. Rin pergunta se era nela que ele estava pensando. Ele pergunta o que vai acontecer se for. Ela diz que vai matá-lo. Então ele pergunta o que acontece se não foi ela. Ela diz que vai matá-lo mais ainda. Já lá dentro, as garotas estão se divertindo e vão bater o rango. Por outro lado, Nomura foi deixado de lado. Na escola, Chouka pesquisa sobre a pousada que as garotas estão e vê que lá possui uma lenda chamada As Estrelas Únicas. Rin e Mary recebem uma mensagem das garotas falando sobre a lenda. Na pousada é possível ver muitas estrelas cadentes e também o primeiro a entrar no banho terá seu desejo realizado. Hanasaka diz que isso é apenas um conto de fadas. Elas não acreditam nas histórias. Hanasaka se levanta e Rin pergunta para onde ela vai. Ela diz que suou bastante e precisa de um banho. Elas sacam suas espadas e começam a lutar. Mary já entra no meio também. Satori não se contém e também parte para cima. E a treta começa. Inaba pega sua comida e sai do recinto, pois estavam sujando tudo. Hanasaka corta o roupão de Rin, a deixando apenas com as roupas de baixo. Ela fica envergonhada e é derrotada. Satori também derrota Mary e diz que a próxima será Hanasaka. Porém, Hanasaka já está correndo em direção ao banheiro. Satori vem correndo atrás dela apenas com as roupas de baixo. Hanasaka também já tira as suas e corre. Chegando perto, ela leva só uma na cabeça e cai no chão. Satori vence e é a primeira a entrar. Inaba vai em direção ao banheiro e diz que não tem necessidade disso tudo, pois existem 2 banheiros. Ela entra no outro e já se prepara para o banho. Nomura aparece atrás dela e pergunta o que ela está fazendo no banheiro masculino. Ela fica toda envergonhada. No banheiro das garotas, elas perguntam o que Satori desejou. De repente, Nomura aparece caindo do céu. Satori fica feliz e diz que seu desejo foi realizado. As garotas ficam em choque. E assim finaliza tudo o que tinha desse anime. Até a próxima.